Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pela Ordem. Hoje com uma convidada muitíssimo especial para a gente falar sobre carreira, advocacia, processo, prerrogativas. A nossa querida professora Silvia Drummond, que vai bater um papo com a gente especialíssimo aqui no nosso podcast e para me acompanhar e me auxiliar nessa importante tarefa da gente entrevistar e ouvir a nossa convidada de hoje, a nossa querida Elaine Molinaro, presidente da ABA aqui do Rio de Janeiro e uma amiga muito querida da advocacia. Então, quero primeiro agradecer vocês por estarem aqui. Sempre uma alegria, né? E agradecer a Elaine, que vai me ajudar nessa tarefa super importante. Então, Elaine, já quero passar o bastão para você fazer a primeira e mais importante pergunta para a nossa querida convidada Silvia. Eu estou muito feliz, João, com essa oportunidade que a gente, não só para nós aqui, mas também para toda a advocacia, porque, como sabe, né, o nosso podcast fica salvo no canal da ESA, do YouTube. Mas, para mim, não é só uma alegria, e eu quero também dar logo um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos assistir, mas também uma honra, né? Primeiro, porque são duas pessoas por quem eu nutro uma admiração profunda. O João, que é um amigo, também um expoente aí na docência e um jovem advogado, eu posso falar isso, né? Pode, deve. E que muito me orgulha e que eu espero que você transmita essa inspiração que a mim você transmite para toda essa advocacia jovem também. Silvia, João tem 34 anos, Silvia. Veja, é quase o que a gente tem de formada, não é isso? De advocacia. Tempo de advocacia. Então, e eu fico muito honrada também, João, não só pela nossa amizade, nossa parceria de sempre aqui no Pod, mas de ter a Silvia, né? Porque eu nem vou falar muito, porque ela vai dizer a história, né? E eu conheço a Silvia há mais de 30 anos. Né? Muito mais. Muito mais. Silvia, bota quantos anos aí? Muito. Vamos lá, 40, fala né? A verdade? A verdade. No podcast a gente fala a verdade. Fala a verdade. Gente, então fica, que eu vou falar a verdade verdadeira. Eu conheci a Elaine da época do colégio. Elaine fazia bullying comigo no colégio. Naquela época não se chamava nerd, né, mas eu era tratada como CDF, não vou fazer a tradução da sigla, podem ficar tranquilos, depois vocês pesquisem o que significava. Então, João, era aquela criatura no colégio, eu ali que estudava muito e tinha aquele preconceito. E a Elaine era desse grupo, desse time, né, que fazia ali, era CDF, então vamos ficar longe da Silvia, mas graças a Deus o mundo profissional posteriormente nos aproximou. Legal. Então essa amizade não só da época do colégio se solidificou depois. Exatamente. Por um caminho profissional que se encontrou. Isso, e por isso que eu digo assim, para quem não sabe, a minha honra é muito grande, porque para além de sermos contemporâneas, época de colégio, faculdade, nos conhecemos há mais de 40 anos, eu tenho uma admiração muito grande, não só pela profissional, mas pela pessoa, Silvia, né? Essa pessoa de verdade que se conecta com as pessoas, porque eu sempre digo, o que conecta pessoas é a verdade que a gente nutre. E eu fico feliz de tê-la aqui no podcast da ESA para falar de carreira, né? Falar da vida dela, de sonhos e aspirações. E aí eu já começo, Silvia, te perguntando, como você foi parar no direito? Conta pra gente, para todo mundo, as pessoas querem saber. Na verdade, apesar de eu ser tratada pela Elaine, né, como CDF, ninguém querer chegar perto, eu sempre gostei muito de esporte. Então, eu tinha muita vontade de fazer faculdade de educação física. Era a faculdade que eu queria fazer, era a faculdade de educação física. E minha mãe, na época, falou, não, você não vai fazer educação física. Gente, naquela época, mãe, quando falava, não tinha negócio de nuggetzinho, um lanchinho, uma frutinha. Não era não e acabou. Você não vai fazer faculdade de educação física, você vai fazer direito. E foi assim. E foi assim que eu caí no direito. Na verdade, eu já era estudiosa e, obviamente, acho que isso aqui vale um pouco para todos nós e principalmente para essa geração. Eu depositei muito no estudo o caminho para sair daquela realidade financeira que eu vivia. Eu vim de uma família que a vida era muito difícil, então eu comecei a depositar tudo isso ali. O que vai mudar a minha vida é o estudo, e acho que isso é muito importante, né? Assim. E é isso mesmo, né, Silvia? Porque a ideia é essa, né, João? A gente estava conversando aqui e é justamente através do estudo, do conhecimento, que a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. E isso é algo que tem que fomentar
sedimentar nessa advocacia. E foi parar no direito e a advocacia surgiu o quê? Porque você poderia ter feito um concurso e seria uma excelente magistrada também. E só quando a gente fala em estudo, gente, assim, eu não falo estudo de título, não. Por questões financeiras, eu fui aprendendo muito a estudar sozinha. E acho que uma coisa que hoje se abandonou muito, não diminuindo a possibilidade hoje da gente ter aula online, de ter acesso à informação. Eu só acho que, às vezes, esse excesso de informação não nos permite focar. Quando eu falo estudo naquela época, era aprender a comprar um livro, resumir o livro, e comprar livro, e resumir o livro, marcar o código, João, e copiar. Então, o meu estudo ele sempre foi sendo muito solitário. E já que eu estava naquela faculdade de Direito, né, gente, agora vamos aprender a amar aqui esse negócio. E não vir de uma família de advogado é muito difícil, porque eu nunca esqueço o dia da minha entrega de carteira. Ao mesmo tempo que eu olhava assim, nossa, que bacana, estou pegando a minha carteira da OAB. E eu não fiz exame de ordem, tá? Você sabe como, João? Por quê? Porque não tinha naquela época. Você fazia só uma conta. Exato. Não existia exame de ordem. Então, eu peguei minha carteira sem fazer exame de ordem, era um outro sistema de avaliação, não tinha um exame de ordem. E aquilo, Elaine, me deu um desespero, porque o que eu vou fazer agora? Eu não vim de uma família de advogados. E aí o escritório, que eu já fazia um estágio ali, o escritório virou para mim e falou assim, você quer continuar? Gente, não tem quer continuar. Era a única opção, não tinha opção. Não há outra opção. E foi ali que eu comecei e foi ali que eu fui entendendo a importância realmente do estudo do processo. A gente vai falar disso aqui. E Silvia, quero fazer uma pergunta para a Silvia, Elaine, que a gente faz a mesma pergunta para todos os nossos convidados. E é muito curioso como a história de cada um responde essa pergunta de maneira diferente. A tua carreira, ela foi planejada? Porque algumas carreiras acabam acontecendo como a vida vai nos levando, né? Você hoje é uma professora muito reconhecida em processo civil, você é uma processualista reconhecida no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, você formou uma legião de alunos, a sala de aula te deu essa projeção tão importante na advocacia. Sim. Mas você sempre quis ser professora, como é que você chegou nessa vertente de sala de aula? Outra história na minha vida, João, que eu digo que eu fui por dinheiro. Né? Eu, como contei aqui, eu estava trabalhando nesse escritório de advocacia e um dos sócios desse escritório, ele coordenava uma pós-graduação na época. E aí, durante a semana, eu vi ele falando, eu não aguento mais dar aula, eu não quero mais dar aula, eu estou cansado. Quando chegava sexta-feira, as aulas dele eram sábado. Eu percebi, ele começava a sofrer sexta-feira. E aí, um dia, ele virou para mim e falou assim, você quer ir dar aula no próximo sábado? Eu falei, eu tinha acabado de formar, gente. Eu dar aula na pós-graduação? Vai você, não aguento mais. Não, nem pensar. Eu lembro que ele falou assim, se você der aula sábado de manhã, você vai ganhar tanto. Gente, estava rica. Claro. Estava rica. Eu falei, agora. Foi assim que eu comecei a dar aula. Não foi uma coisa, eu amo o processo civil. Hoje eu acho o processo civil fundamental. Hoje eu amo o processo, mas foi exatamente assim. E aí eu dei aula um sábado, deu certo, os alunos gostaram. Vou dar a técnica para como é que o aluno gostou, né? Eu, na verdade, eu estudei tudo, eu decorei tudo. Eu levei aquilo tudo dentro daquele tema para não dar tempo de ninguém me perguntar nada. Porque eu não sabia, eu não ia saber responder. Preparou bem a aula. Se me perguntasse de uma outra coisa, gente, eu não tinha domínio zero de processo civil. Então, eu peguei aquele tema, medida cautelar. Nunca esqueço isso, medida cautelar. Eu preparei tudo, acabou a aula, ninguém me perguntou nada, porque eu não dei tempo de ninguém perguntar nada. E aí, no sábado seguinte foi, e nós chegamos aqui hoje. Então, eu não comecei dando aula na graduação, num cursinho, eu comecei dando aula na pós-graduação. E ali eu permaneci por muitos e muitos anos e dou aula em pós-graduação até hoje. E Silvia, de que modo você vê a técnica como sua aliada para a proteção das suas prerrogativas? A gente conversava um pouco sobre isso antes da gente começar o podcast, né, Elaine? Da importância de a gente ter a técnica como ferramenta. Você me contou várias histórias de como a técnica conseguiu proteger as suas prerrogativas, né? Hoje a gente vê, e é uma preocupação até aqui da Escola Superior da Advocacia, a gente vê que a jovem advocacia, ela tende a ficar na superficialidade dos conteúdos, sim, até pela era que a gente vive, né? Sim, a questão da inteligência artificial está muito e dos próprios conteúdos que chegam para nós nos feeds do TikTok, justamente, no feed do Instagram, que acaba nos deixando surfar na superficialidade. Sim. Enquanto que a formação acadêmica,
a formação técnica, o conhecimento, ele demora para ele ser assentado e ele precisa de dedicação mesmo, de suor, de empenho. Sim. Como é que você vê essa relação entre profissão, prerrogativa e técnica? Então, vamos lá. Vou começar primeiro com a jovem advocacia. A jovem advocacia hoje tem que ser uma preocupação nossa, Elaine, porque eles estão muito encantados com a rede social e a rede social é maravilhosa. Né? Nesse momento, vocês estão assistindo, eu estou com uma pessoa aqui que cuida do meu marketing, que está gravando para colocar na rede social, e isso é extremamente importante. A única questão é que a gente não pode ficar exclusivamente com aqueles conteúdos rasos da rede social. Sim. Porque não é isso que nos sustenta no dia a dia. O que sustenta no dia a dia, se você é especialista em penal, você tem que ter um domínio do processo penal. Se você trabalha com direito eleitoral, você tem que conhecer o processo eleitoral. Considerando que a gama, né, das especializações em termos de direito material, elas convergem para o processo, você tem que ser especialista em processo. E isso vai esbarrar não só no seu cliente olhar e falar assim, caramba, esse advogado sabe, a minha advogada sabe, meu advogado sabe. E isso me dá uma segurança quando se esbarra na prerrogativa. Você quer ver um exemplo rápido, João? Qual é a pergunta que todo cliente faz? Tem uma que todo faz. Todo. Estou fazendo para quem está nos assistindo. Quanto tempo que o processo vai levar? Quanto tempo que o processo vai demorar, não é? E aí, muitas vezes, não é por mal, não, gente. O advogado começa a dizer, então, vai depender da vara que vai cair, vai depender do juiz, vai depender disso. Gente, aquele leigo, ele está escutando que vai depender de tanta coisa que você se torna ali uma peça dispensável. Como que eu respondo essa pergunta? Na verdade, eu não respondo. Eu começo, olha só, deixa eu te explicar. Vai ter uma petição inicial, vai ter uma citação, vai ter uma audiência, vai ter... Eu coloco o procedimento para a pessoa. Eu não respondi. Quando eu termino, obviamente, colocar todo o procedimento que você a pessoa esqueceu a pergunta. A pessoa esqueceu, João. Nem lembra mais que ela tinha me perguntado, que ela está prestando atenção naquilo ali. Qual o resultado final disso aí? Nossa, esse advogado sabe, né? Esse advogado sabe. É isso que a gente tem que aprender. Isso. E isso que dá a gente é o conhecimento, é o domínio de tudo aquilo que representa as ferramentas de trabalho. E óbvio que isso vai resvalar onde? Na nossa prerrogativa. Claro. Na nossa prerrogativa. Claro. Porque advogado que sabe, ele é calmo. Advogado que sabe, ele é calmo, ele é tranquilo, eu sei. Gente, o conhecimento, ele dá poder. O conhecimento dá tranquilidade, ele conversa calmamente. Mas são coisas que a gente vai, o quê? Amadurecendo no tempo de profissão. E a gente conversava também, né, Elaine, antes da gente começar, como a gente tem uma realidade da advocacia aqui no nosso cenário, o cenário fluminense, que é o que mais nos importa aqui, de tensão, né, uma tensão permanente. Enquanto a gente precisava ter, você que é professor de processo civil, nos princípios do processo civil, a gente aprendeu que o CPC traz o princípio da colaboração, que o juiz ele é colaborador do processo e o advogado igualmente, a parte... Essa ficção não existe no nosso cenário. Não existe. E hoje o que a gente tem é uma tensão permanente entre o judiciário e a advocacia, né? O judiciário, a pretexto de um volume insustentável de demandas, Sim. não conseguir prestar um serviço adequado ao jurisdicionado, mas a advocacia é cada vez mais vilipendiada, né? Como é que você está vendo esse cenário, assim, Primeiro que só para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu nunca tive oportunidade de participar de uma audiência de saneamento compartilhado. É um exemplo desse distanciamento entre o magistrado e a advocacia. Gente, uma audiência de saneamento compartilhado seria maravilhoso. Juiz e advogado sentarem juntos para negociar quais são os pontos controvertidos. Aqui a gente não tem. Nunca vi, pelo menos não sei a experiência de quem está nos assistindo e vocês aqui, que são advogados também experientes. Então, esse já é um exemplo, para mim, clássico desse distanciamento. Mas aí, eu vou voltar ao ponto, João, Elaine. Como a gente quebra essa barreira? A gente quebra essa barreira com dois aspectos. Primeiro, com uma classe unida. Precisamos nos unir. Precisamos ter mais isso aqui. Aproximação dos advogados, claro. Fortalecimento, criar mesmo ali uma barreira. Por outro lado, nos fazer respeitar perante o Poder Judiciário. E como somos respeitados? Com saber, com conhecimento. Sem dúvida. Isso Tudo você vê bem. pelas próprias audiências, né, João? O advogado que vai preparado para uma audiência, que ele já chega... E isso não tá, foi o que a Silvia falou, você falar alto, você ser arrogante, soberbo, não. Você tem que ser firme, você tem que dominar... Saber o motivo pelo qual você está ali
na defesa dos interesses do seu cliente, conhecer de prerrogativa, porque advogado tem que conhecer de prerrogativa, e ter o mínimo de domínio, né? E a gente falando sobre isso, me lembrei aqui que o judiciário, na minha concepção, ele presta também um serviço, né, gente? Claro. Está lá no artigo 35, no inciso 35 do artigo 5º, é o acesso que você tem um serviço. Ao fim e ao cabo, é um serviço de cidadania. Claro. Tem alguns, por exemplo, no TRT, que é a minha área de atuação, tem alguns que já oferecem, por exemplo, serviço de certidão de nascimento. Então, ao fim é isso. E o que a gente precisa é ter também, eu acho que aí entra, né, a questão não só da prerrogativa, uma noção também exata, Silvia, dos valores que não podem se perdendo no caminho, né? Aquilo quando a gente se forma, que a gente faz os nossos juramentos e tal. E aí eu te pergunto já nesse cenário também aqui que a gente já está entrando para uma terceira ou quarta pergunta, o que você acha em relação à advocacia, à jovem advocacia, do que a gente tem hoje aqui, né, de ferramenta, de instrumentos, exemplo da ESA, muito bem, hoje dirigida aqui pelo nosso querido Quinelato, que tem feito um trabalho excepcional, faço questão de reforçar isso em público. O que você acha que eles devem voltar os olhos para o que a OAB oferece hoje? O que a OAB oferece? O que você acha que essa jovem advocacia deveria buscar, mais agora especificamente em relação à Escola Superior da Advocacia? Eu vou voltar no ponto da pergunta anterior e vocês vão ver onde é que vai convergir para cá. Quantas vezes a gente vai para uma audiência e o magistrado ele assiste o desentendimento entre os advogados? Não é o desentendimento jurídico, não, isso faz parte. Mas muitas vezes o advogado da outra parte distratando o colega como forma de demonstrar para o cliente dele, está vendo? Eu falei mesmo, eu gritei mesmo. E o magistrado está ali da cadeira dele assistindo o desentendimento de uma classe. Então, isso é um ponto que a gente tem que refletir muito. Eu canso de dizer que os problemas são dos nossos clientes. Nós, entre advogados, não é meu inimigo. E os processos passam, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, Elaine, muito, para quem está iniciando a profissão, mesmo quem já tem um tempo de profissão. Gente, trate o seu colega com cordialidade, com urbanidade. E isso demonstra uma classe unida. Sim. Então, esse ponto, aonde ele entra no outro? Se eu sou capacitado, se eu busco conhecimento, se eu estou mais preocupada em buscar e demonstrar a minha capacidade pelo conhecimento e não porque eu estou destratando outro colega, isso me dá um domínio. Claro. Tá, mas aonde a jovem advocacia, que financeiramente começar, gente, é muito difícil. Eu comecei também, vocês começaram. Claro. Aonde ela tem que buscar esse conhecimento? Dentro da casa dela. Dentro da OAB. E onde é a casa dela? É a OAB, mas especificamente dentro da onde, João? Da ESA. E a ESA tem que ter esse olhar. O que o jovem advogado precisa? Curso de audiência, curso de petição inicial, curso de sustentação oral, curso, parece brincadeira o que eu vou falar, de como fazer um memorial e despachar com o desembargador. Sim, então, claro. Nós que estamos mais tempo na profissão, qual é o nosso papel? Estou dando aqui várias ideias, né? Claro. E sei que você vai ter muito mais para que essa advocacia tenha orgulho de dizer, eu sou advogado. Gente, então uma coisa que eu quero assim, deixar claro, eu tenho anos de sala de aula dentro da escola de magistratura, com muito orgulho, anos de sala de aula dentro das escolas do Ministério Público, tanto da Amperd como a FEMPERJ. E da ESA. Da ESA, mas vou responder isso aqui para chegar na ESA. E a pergunta que eu mais ouvi durante esse tempo todo era o quê? Por que você nunca quis fazer concurso público? Porque eu amo a minha profissão. E aí, João, não, como disse, tenho orgulho de estar na EMERJ, na FEMPERJ, na Amperd, mas sabe onde é que eu tenho que estar muito? Onde eu tenho que estar muito é dentro da ESA. Porque é a sua casa. É dentro da minha casa. Aqui é minha casa. Aqui é a nossa casa. Para que o João, Exatamente. a Elaine e eu possamos ser inspiração para os advogados. Porque em quem o jovem advogado está se inspirando? Quem são os seus referenciais? Né? Quem é minha referência? Você sabe, Silvia, eu estava conversando com um amigo recentemente, depois de uma entrega de carteira, que eu lembro que quando eu peguei a carteira da Ordem, eu fiquei profundamente emocionado porque eu vejo na OAB, continuo vendo na instituição, na Ordem dos Advogados, realmente para além de uma entidade de proteção de classe, uma entidade que tem uma repercussão social muito relevante.
E a gente não Muito. pode deixar de passar esses valores para quem está Sim. chegando. Sim, Para a gente lembrar da história importante que a Ordem Sim. já teve Sim. na construção Sim. da nossa democracia, na construção da história recente. sim. Quantas divergências sociais a Ordem não ajudou a pacificar, não foi um órgão importante no sistema de justiça, no Sim. sistema social. E eu acho que esse valor é muito importante de ser passado em sala de aula Sim. para os alunos, né? Sim. E é como você diz, eu gosto muito quando você enfatiza esse aspecto. Você passa essa admiração pelo conhecimento. Exatamente. As pessoas admiram a professora Silvia Drummond, Sim. não é porque ela é legal, gente boa, agradável, boa advogada, é porque ela é competente. Você vê, desculpa te cortar, João, mas vamos dar o exemplo da Elaine, né? A Elaine veio lá comigo do MEA, de estudar no Colégio Metropolitano, não veio de uma família de advogados, hoje é uma advogada de relevância no estado do Rio de Janeiro. Gente, se inspira nela. Isso, Ela é modelo para você. isso. Então, você está lá, um jovem advogado, lutando, buscando seu espaço, tendo seu espaço, se inspirem no João. Claro. Entende o que eu quero dizer? Nós precisamos Exatamente. de mais disso. É. E como as pessoas têm ciência, vamos falar, da nossa existência para que elas possam se inspirar. Se nós estamos aonde? Na sala de aula, sendo fonte de inspiração para esse advogado iniciante. Claro, claro. Claro. Eu acho que, para a gente ir caminhando já para as últimas perguntas, no retrovisor a gente vê uma advocacia tensionada com o judiciário, uma ordem que, na medida do possível, está ao lado do advogado, mas, sem dúvida nenhuma, novos desafios podem vir, novos aprimoramentos podem chegar, mas o que a gente pode ver na frente? Costumo dizer que o que está no retrovisor já ficou, a gente tem que olhar Passado é uma o que tá roupa pra que não frente. nos serve mais, né? Isso Já aí. dizia Elis Regina, É ou isso aí. Belchior, não sei. É isso aí. O que você vê do futuro da advocacia? E a minha pergunta ela é muito específica sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ela não vai chegar, ela já chegou. Não é As novas a inteligência tecnologias, artificial, né? que vai substituir o advogado, ela é uma realidade da qual não conseguiremos retroceder. O que você vê desse novo contexto da advocacia, nesses cenários de inteligência artificial, de massificação das relações de consumo e ampliação das demandas em juizados, e a importância da qualificação do advogado nesse contexto? Então, eu penso assim, gente, nós não podemos resistir à inteligência artificial, nós Tá não posta. podemos resistir às novas tecnologias, e isso é um problema que o advogado vai ter que vencer. Eu sempre dou como exemplo minha mãe. Eu falo, mãe, mas tem que mexer no WhatsApp. Estou falando lá atrás, tá, gente? Eu não vou aprender a mexer nisso aí. Hoje dá bom dia, boa tarde, boa noite. Resistência, concorda? E o advogado tem um pouco dessa resistência à tecnologia. Tem. Isso é um fato na nossa profissão, principalmente se nós considerarmos determinada geração. Quando o advogado resiste, gente, ele deixa de ter a facilidade que esse tipo de tecnologia pode te dar. Não é viver em função disso aqui. Não é você fazer uma contestação, como recentemente eu me deparei no processo que não dizia Lé com Clé, você via nitidamente que aquilo foi montado e não estava atendendo. Não é isso. Mas nós precisamos abrir para que a gente tenha acesso a essas novas ferramentas. E aí eu vou voltar de novo. Onde é que entra o papel da ESA? O papel da ESA entra com um curso de inteligência artificial, com um curso para os sistemas do processo eletrônico, que se a gente coloca isso como barreira é complicado. Não tem Mas como. um curso, João, que alcance uma geração que está sentindo que ela pode o quê? Ficar um pouco para trás nesse processo. E que se forme, né? Exatamente. Que a gente mostra, ó, tira o benefício disso aí. Eu tenho uma visão, não sei se vocês concordam, mas eu acho que falou uma frase até um pouco polêmica, ou pelo menos que ela pode ser mal interpretada, mas que a inteligência artificial ela é bem-vinda em certa medida, porque a advocacia ela não é preparada, a advocacia não se preparou, a advocacia não se dedicou anos e anos de formação para fazer copia e cola de petição. Sim. O advogado, quando ele sai dos bancos da universidade, quando ele se prepara para o mercado, ele se prepara para demandas complexas, Sim. Silvia. Quando você ensina as técnicas de processo Sim. civil, você não está ensinando para aquele advogado que vai fazer copia e Sim. cola de ações Sim. massificadas. E essas ações massificadas é que a inteligência artificial, eu acho, elas são bem-vindas mesmo.
qual é o desafio que isso trará para a advocacia em termos de empregabilidade, em termos de mercado, em termos de empregabilidade da jovem advocacia? De nicho de atuação. Mais qualificação, porque o advogado, ele extremamente bem qualificado, ele, na minha visão, não sei se vocês concordam, ele não vai ser substituído já pela inteligência artificial. O que vai ser substituído é aquele advogado, aquela ciência jurídica, que nem ciência que é o copia e cola da massificação de sujeito protocolar 40, 50 contestações no dia. Assim, não consigo conceber e concordar que um advogado que ficou 5 anos estudando, fez uma pós-graduação de mais um ano, alguma coisinha, ele vai ter esse tempo todo dedicado para fazer copia e cola de petição. Eu acho que não é esse o objetivo. Sabe aonde não substitui? Eu falo muito do processo, eu digo que o processo é jogo de xadrez. O processo é jogo de xadrez. Exatamente. A gente tem que ter a capacidade de olhar e dizer qual é a estratégia certa. Sem ansiedade, porque isso vale para tudo na vida. E a gente só consegue ter o raciocínio desse jogo de xadrez se você tem estudo. Essa parte, a inteligência não vai substituir. Não é. Mas ela pode me dar mais rápido todas as recentes decisões, sei lá, do STJ sobre um tema. E que bom, então, né? aquilo diminuiu o meu tempo de pesquisa. Que bom. Agora, se eu vou usar aquilo agora, se eu vou usar depois, essa estratégia, Exatamente. ela tem que ser nossa. Exatamente. Então, assim, eu digo que eu não resumi à mão todos os livros que eu resumi. Gente, eu resumi Barbosa Moreira, volume 5, Recursos. Eu resumi a coleção inteira do Humberto Teodoro Júnior. Eu resumi Cândida à mão, tá, gente? Estou falando à mão. Eu não resumi tudo que eu resumi para que um RESP meu ele seja feito pela inteligência artificial. Mas o meu RESP pode ter decisões que a inteligência artificial pegou para mim bacana e a gente precisa aprender a manusear isso. Por que não, né? Exatamente. Se a ferramenta ela veio para otimizar o tempo do advogado, se ela veio para substituir tarefas que não são tarefas privativas e típicas do advogado. Exatamente. Que bom que e a gente assim. segue sendo indispensável também, né? A administração da justiça, somos uma profissão com status constitucional. Isso é sempre bom a gente lembrar. Mas tem muitos desafios, viu? Porque quando foi o que a Silvia falou, você tem que conhecer, você tem que olhar estrategicamente o processo e pensar nas várias possibilidades de desfecho daquele caso. E isso só a gente consegue através do conhecimento, que foi o que a gente falou aqui. Né, Silvia? E a gente tem aí a ESA para ajudar bastante. Não digo só a jovem advocacia não, tá, João? Porque no meio do caminho vai ficando gente para trás. Claro. Porque a gente sabe que muitas vezes a inteligência artificial, as novas tecnologias, elas não são inclusivas. Claro. Né? E aí a gente precisa desse apoio que a gente tem no sistema OAB para que os advogados também possam se sentir acolhidos aqui, como ela falou, como manusear o PJE, enfim, várias outras questões. Mas, Silvia, é tão bom que a gente, se pudesse, né, João? A gente ficaria aqui a tarde toda, claro, mas não temos outros compromissos, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, não sei se o João tem mais algo para fazer, para a gente encerrar esse podcast, que é o primeiro de muitos, porque a gente sabe que a Silvia tem muito a contribuir, né? Falar muito sobre processo ainda. Processo civil, então eu tenho que falar aqui, né? Porque eu fui aluna da Silvia, né? Aliás, sou aluna. Ela fazia bullying comigo, depois ela ficou minha aluna. Tá? Tudo que eu sei de processo civil, eu aprendi com ela. Ela que me ensinou. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é uma jovem professora assim como eu. Mas, Silvia, querida, olha... além dessa alegria, né, de estarmos aqui, eu queria te fazer uma pergunta, porque estamos aí completando esse ano 30 anos de advocacia. Né? E muitas pessoas podem olhar e falar assim, já estão entrando lá naquela fase de aposentadoria, conseguiram tudo o que elas queriam na advocacia, e a gente sabe que não é bem assim, que temos fôlego, temos amor pela nossa profissão, né? E estamos aí oxigenando e buscando novos caminhos. E eu queria que você agora, nesse final, você mandasse uma mensagem não para a jovem advocacia, para uma advocacia como a nossa. Com 30 anos, estamos aí. O que a gente pode sonhar ainda, Silvia? Então, quem conhece uma música, eu não sou boa de cantar não, gente, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar não. Mas quem conhece uma música que diz lá, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Acho que muita gente conhece, né? Cidade Negra. Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Obviamente que só nós sabemos o quanto caminhamos para chegar até aqui, mas que essa caminhada, eu não olho ela nem como metade do caminho. Eu tenho certeza que essa caminhada ainda é longa, né? Eu tenho certeza que vamos ver uma advocacia fortalecida,
Vamos ver uma advocacia aguerrida, uma advocacia unida. E acho que esse é o meu desejo, Elaine. Não assim, de na vida alcançar funções pela função em si, mas para que as pessoas possam olhar e dizer, nossa, a Elaine deixou uma marca, a Silvia deixou uma marca, o João deixou uma marca. Eu acho que isso é o que a gente espera em nossa vida como um todo. E a gente só deixa a marca com obra, porque o nosso nome passa, tá? Daqui a 6 meses, 1 ano, sei lá, o nome em si, ele passa. O que fica na vida das pessoas é a marca que a gente deixa. Exatamente. Então, provavelmente, João, já deixei uma marca na vida da Elaine no momento que eu dei aula para a Elaine. Então, que a gente possa ter isso, deixar marca nessa advocacia que tanto está precisando. Pois é, que a gente possa, no topo das nossas experiências, impactar a vida de um advogado por dia, positivamente, que eu sei que o João faz isso muito bem, não só através da sala de aula, mas também pelo escritório que ele tem, né, de impactar a vida de tantos advogados que sonham em ser como eles, e eu mesmo digo isso, porque eu vejo ele como um jovem advogado, aqui temos dois polos, né? E eu igualmente. Que olha para é isso que é uma retroalimentação, né, de um sistema positivo de troca de conexões, de né? ter os seus ídolos, né, de ter as suas referências. Isso é positivo, né, gente? Acho que isso é muito bacana, muito. sabe? Eu acho que as pessoas veem isso por mal, né? Não. Quando a gente olha para alguém e diz assim, nossa, eu me inspiro naquela pessoa, e você se inspira em alguém, e alguém pode passar a inspirar em você, e assim sucessivamente, a gente vai criando uma cadeia de uma profissão fortalecida. Então, é isso que realmente eu espero. Que a gente tenha mais líderes na advocacia, que as pessoas não tenham medo da liderança, mas quando eu digo liderança, liderança pautada em saber, pautada em conhecimento, e que possamos, como advogados, representar inspiração e deixar marca, de fato, na vida das pessoas. E é esse o nosso propósito. Obrigado para vocês. Que a gente vai fazer muito aqui. Bom. Deixa isso. Obrigada, Silvia. Obrigada a vocês. Obrigado. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Obrigada de coração. Esse é o podcast da escola. A gente está em todas as plataformas, todos os tocadores. E quero agradecer muito, Silvia, pela sua presença. Sim, eu que agradeço. Elaine, minha querida amiga. Tamo junto. Uma alegria e um privilégio para a escola tê-las aqui hoje. Espero que tenhamos mais vários episódios. Sim. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo episódio aqui do nosso podcast da ESA. Um abração.